querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor, pastor e missionário Elvio, quem vos fala aqui de Lages, Santa Catarina. Satisfação muito grande ter você aqui comigo nessa live maravilhosa. Eu quero estar pedindo o seu apoio para que você esteja, se possível, compartilhando essa live, seguindo a nossa página oficial e, se possível, vá no YouTube e inscreva-se também no canal do Elvio no YouTube. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o que está escrito em Mateus 24:11, onde diz a palavra do Senhor: virão falsos profetas e enganarão a muitos, a inúmeras pessoas, né? Isso está na palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde o errado sai por certo e o certo sai por errado. Você prega a verdade e a igreja esvazia. E se quiser encher uma igreja usando de mentira, é coisa mais simples, né? Basta botar um terno, uma gravata, começar no charamagá e dar sequência no Forte as Nevers, começar a rodopiar e fazer o reteté ali e fazer uma baderna dentro da igreja, um gritedo, uma bagunça toda, e todo mundo passa a achar que o cara é cheio do Espírito Santo, e não é. Hoje as pessoas estão atrás de revelação, e o que a gente vê são falsos profetas revelando aleatoriamente. Você está lá no culto e o cara diz: olha, tem uma pessoa aqui, isso, aquilo e aquilo outro. Joga um verdinho para colher maduro, e aí os crentes erguem a mão, levante a mão, você confirma. Irmãos, Jesus não precisa disso. Jesus te chama pelo nome. Uma revelação, quando ela é de Deus, ela não se usa a expressão tem uma pessoa. Jesus, ele fala direto o seu nome. E o Espírito Santo de Deus, ele é manso e zeloso. Dependendo da situação, dependendo da revelação, a orientação de Deus é para que o profeta te entregue em particular. Tem revelação que não é entregue na igreja, na frente de todo mundo. Até porque o Espírito Santo de Deus, ele não constrange ninguém. E o que a gente tem visto é um povo se deixando enganar. É um povo que acaba por idolatrar falsos profetas por falta de visão, por falta de discernimento. O que tem de casos, gente, de falsos profetas com a agenda completamente lotada, com a fotinha em cartazes de igreja e sendo tratados como verdadeiros sacerdotes, né? É cada caso de arrepiar. Gente se auto-intitulando pastor, que nunca foi consagrado, nunca passou por uma convenção, nunca teve uma carteirinha, nunca foi ordenado de fato e de direito, se intitulando pastor, cheio de amante
e fazendo corrupção. É um absurdo. Mulher se auto-intitulando missionária, cheia de amante. Cheia de amante. Absurdos a gente tem visto. E essa gente, eles têm um poder de persuasão tão grande. Eles fazem uma lavagem cerebral na mente dos crentes de tal forma que os crentes acabam acreditando que ali é um santo que está ali. Os crentes que não buscam discernimento, né? Que não tem visão. Chega de dar até dó, sabe, gente? E eu tenho sofrido muito com isso. Porque nesse contexto, pastor Elvio, que não é bobo, eu sou uma pessoa que tenho defeitos, e não são poucos, tenho inúmeros defeitos, porém, a minha vida é um livro aberto. Eu não tenho rabo preso com ninguém, sou pitoco, falo inúmeras vezes, não vivo de dízimos, eu trabalho desde sempre, luto pelo meu pão de cada dia, não como do pão da preguiça, mas de jeito nenhum. E aqui em Lages, na minha cidade, eu conheço quase que todas as igrejas. Não teve um ministério que eu não tenha visitado ou estudado sobre ele. E desde a igreja mais liberal até a igreja mais pentecostal. Para você ter uma ideia, eu tive nos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu tive na igreja dos Testemunhos de Jeová, tive na Adventista, tive na Quadrangular, tive na Assembleia, tive na Deus é Amor. Antes de me tornar evangélico, fui batizado e fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, né? Então, em dado momento da minha vida, frequentei terreiros e quando era mundão fazia até festa junto com o pai de santo. Então eu conheço toda essa gente e a maioria dos líderes religiosos de Lages eu conheço e sei quem é quem, sei quem é lobo, sei quem é ovelha, sei quem é pastor, sei quem é falso profeta e sei porque eu circulei, né? E fui pregar em várias igrejas também, porque a gente que é servo, a gente é odiados por uns, mas a gente é amados por outros, né? Então, e muita coisa Jesus também me revela, né? E esses falsos profetas, eles sabem que o pastor Elvio é um cara que, pela verdade, ele encara o diabo a papa, se for preciso. Eu enfrento Satanás, Deus me dá a palavra e a gente vai longe. Mas que eu não tenho medo de falso profeta, não tenho medo do Satanás, não tenho. Então, esses falsos profetas, quando eles sabem dessa condição, muitas vezes eles acabam tentando realizar campanha de desconstrução da imagem da gente, emprestando a boca para o Satanás, inventando fofocas da vida da gente. Eu estou contando meu testemunho, mas isso vale para você que está me assistindo, porque se você não passou por isso e você serve de Deus, certamente um dia corre risco de passar também, né? Então tem gente que muitas vezes empresta a boca para Satanás e inventa
inventa coisas absurdas a respeito da gente, coisas completamente improcedentes e mentirosas. Claro, o diabo é o pai da mentira, é o que ele mais sabe fazer. Então ele faz de tudo para jogar o nome da gente na valeta. E, lamentavelmente, alguns crentes sem visão, sem discernimento, pouca oração, acabam acreditando. E isso me machuca muito, porque às vezes a gente vê pessoas completamente corrompidas e desses que realmente são corrompidos, pouca gente fala. O diabo não se preocupa com essa gente corrompida, porque já estão servindo a ele. Então por que ele vai atacar quem é corrompido? O diabo ele não vai atacar aquele que já está lá, lobo em pele de cordeiro, indo para trás do altar bêbado, chapado, aquele que está cheio de amante, que é casado e tem mais 2, 3 concubinas por fora. O diabo não se preocupa com esse tipo de gente, porque já estão servindo a ele. Então, muito pelo contrário, o diabo ele faz de tudo para conservar a imagem desse tipo de pessoa como que se fossem idôneas. Isso é o mais natural possível. E no meu caso, muitas vezes a gente tenta alertar os sacerdotes, das igrejas onde a gente vai, onde a gente atua, visita ou até congrega. A gente tenta alertar: olha, toma cuidado com fulano, porque ali é lobo em pele de cordeiro. E aí, mas será? Aí o diabo semeia dúvida na mente do sacerdote. Será que o pastor Elvio não está fazendo uma fofoca? Não. É muito fácil de identificar uma fofoca de uma informação sacerdotal. Quando é fofoca, geralmente a pessoa ela é evasiva, ela pede segredinho e tal. E quando a informação ela é válida, ela é pertinente, geralmente quem está passando essa informação sacerdotal, ela apresenta provas e, se necessário for, ela fala na cara da pessoa a qual ela mencionou. Até por sinal, servo de Deus não tem medo de homem. Não temo o homem que mata a carne, mas temo o Espírito Santo de Deus, temo a Deus que pode matar a alma. Isso está na palavra. Então, se eu tiver que desmascarar um falso profeta, por mais que ele me mate, não vai fazer mais que isso, vai me pular, vai tentar me bater, porque a gente vai dar uma pelhada um pouco, como Davi encarou Golias. Então ele vai me pular e, na pior das hipóteses, vai me matar. Só que a Bíblia vai falar que aquele que morrer em defesa da palavra de Deus, na verdade viverá. E Jesus diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, no meu caso, se eu precisar desmascarar um falso profeta na lata, eu desmascaro e apresento provas. E mais essa. Então, muitos falam da gente, Falam, inventam coisas sem sentido, coisas sem cabimento. Mas a Bíblia vai dizer que a árvore se conhece pelos frutos. Sabe
Sabe por que o pastor Elvio é odiado por muitos? Porque o pastor Elvio acorda de manhã, trabalha, é íntegro, honesto, sincero. O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Tenho personalidade. E é isso. E isso causa desconforto em quem é treva. Agora, quem é do bem vai ter em mim um anjo. Essa página, ela tomou uma dimensão muito grande. Tanto é verdade que a gente tem mais de 12 mil seguidores para a honra e glória do Senhor Jesus. E de vez em quando tem gente me ligando, né? Pedindo oração, pedindo orientação. E a gente atende cada pessoa com muito carinho, né? Então, para essas pessoas que são do bem, que são amorosas, eu sou um anjo, porque eu as protejo. Agora, para aquelas pessoas que são do mal, aí eu sou uma pedra no calçado dessa gente. E é assim que segue o ciclo. Mas me orgulho muito de me manter firme nas minhas convicções. Tenho escutado muitas abobrinhas por aí. Muita gente não reconhece meu ministério, meu trabalho. E o que tentam esfregar na minha cara é que para ser pastor é obrigado a ser casado. As pessoas às vezes esquecem que maior do que um pastor é um apóstolo e que João Batista, por exemplo, que foi o cara que teve a honra de batizar Jesus Cristo, né? João Batista era solteiro. Esquecem que a Bíblia não traz nenhum relato de quem era ou se o apóstolo Paulo tinha esposa. E o próprio Jesus, maior pastor de todos os tempos, Jesus nunca se envolveu com mulher. Então isso é uma prerrogativa de cada pessoa, né? E isso vem do tempo de Deus, né? Me julgam por eu ter me divorciado e eu também não estou aqui para julgar quem passou pela minha vida. E mais uma coisa eu garanto para você que está me assistindo: eu sou contra o divórcio. Se dependesse de mim, os casais viveriam juntos para sempre. Mas pior do que um divórcio é aquela pessoa que, estando casada, trai a outra pessoa. É aquele marido que vive de aparências, ou aquela esposa que vive de aparências. Como a gente sabe de inúmeros casos, como eu já falei lá no começo da live, de pessoas atrás do altar com 2, 3 amantes descaradamente. Então isso para mim é muito pior do que um divórcio, por exemplo. E quando eu precisei me divorciar, hoje eu estou abrindo o coração com vocês. Pastores também precisam ser apacentados, né? Então quando eu precisei me divorciar, meu Deus do céu, aquilo
eles achavam que era um rabo do pastor Elvio. Agora não vale mais nada. Só que, para infelicidade do Satanás, o meu ministério cresceu. Porque Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve presente nas minhas angústias, nas minhas dores. E a gente procura trazer uma palavra sucinta. Tanto é verdade que, para a honra e glória do Senhor Jesus, de vez em quando estão me chamando, para ir pregar em algumas igrejas. Muitas vezes a gente não consegue cumprir com algumas agendas por conta do trabalho. Mas às vezes Deus prepara quando Ele quer, e a gente vai e transmite a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente passa por cada pedaço. Hoje a gente vê que tem crente que passa pela gente e não dá nem paz do Senhor, porque eu não sou muito de usar terno e gravata no dia a dia, nada contra quem usa, mas se terno e gravata fosse sinal de santidade, lá em Brasília não teria corruptos. Já falei isso inúmeras vezes. Roupa não define caráter de ninguém. Então, muitas pessoas não reconhecem o que Deus tem na minha vida. E isso para mim é relevante. Cada pessoa faz as suas escolhas. Hoje ainda estava olhando no Facebook uma parábola da mosca e a abelha, A abelha tentando explicar para a mosca que flores são melhores do que merda, que das flores saem o mel. Mas a mosca teimando com a abelha que a merda é melhor do que a flor. E assim são os seres humanos. Os seres humanos muitas vezes opinam em escolhas erradas, sabendo que estão escolhendo errado. Vejam vocês qual é a lógica de uma pessoa sabendo que um Edir Macedo é corrupto ir lá e dar dinheiro pro cara. Qual é a lógica de uma pessoa dar muita grana para um Valdomiro da vida que mora lá na Alphaville, uma vila de famosos, de ricos, lá em São Paulo, enquanto inúmeras pessoas estão passando fome no mundo? É claro que não faz nenhum sentido. É lógico que todo mundo sabe que essa gente são falsos profetas, mas fazem suas escolhas erradas porque querem. E de maneiras que o povo, eu tenho notado que o povo tem ficado muito sem vergonha, mas muito sem vergonha de uns tempos pra cá. O povo adora uma baderna e o povo adora se exaltar. E eu sempre digo, perdoar é muito mais fácil do que pedir perdão, Porque na verdade, quando você perdoa alguém, quando alguém te pede perdão, esse alguém se humilha para você. E o teu ego vai lá em cima, Aí você está perdoando, a pessoa está reconhecendo que ela estava errada e você estava certo. Então fica fácil você perdoar
porque não mexe com o teu ego. Agora, pedir perdão, esse é o mais difícil, porque você tem que calçar a cara e chegar até a pessoa e dizer: olha, me perdoe porque eu estava errado. E isso é para quem é servo de Deus de verdade. Isso é para quem é convertido, não é para qualquer um. Pessoas que não são espirituais não sabem pedir perdão, se humilhar. Esquecem que a Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Ainda em face do perdão, irmãos, vocês podem notar, isso acontece muito dentro das igrejas. As pessoas, elas são tão valentes na hora de te ofender, de te magoar, falam tudo que dá na telha, largam aquela verdadeira diarreia mental. Bah, mas pastor Elvio tá falando besteira, mas eu prefiro falar besteira do que fazer besteira, né? Então vamos lá. Então as pessoas vão lá, largam aquela diarreia mental, te ofende, e geralmente eles te ofendem na frente de todo mundo e não estão nem aí. E depois, na hora de que elas se arrependem, na maioria das vezes elas querem ser evasivas e abafar o caso sem te pedir perdão. Ou quando pedem, te chamam em particular para pedir perdão sobre uma lambança que elas fizeram em público. Ora, se a pessoa te ofendeu em público, é em público que elas têm que te pedir perdão e não em particular. Então, irmãos, é muito complicado essas coisas. E a Bíblia, ela nos traz inspiração nesse aspecto, né? Jesus Cristo, às vésperas da crucificação, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, te amo. Antes mesmo que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Quantos Pedros nós temos no dia a dia? Quantas pessoas a gente vê sendo crente só durante a celebração do culto? Acabou o culto, você foi o crente. Quantas pessoas têm oportunidade de te ajudar e não te ajudam? Complicado, né? Quantos falsos profetas enganando o povo? Quantas pessoas vêm se gargantear? Ai, porque eu oro. Ai, porque eu vou no monte. Ai, porque eu faço isso. Porque eu faço aquilo. Porque eu estou numa campanha de oração. Porque eu jejuo. Porque eu isso e aquilo. E Deus olha lá do céu e diz assim: pá, mas como tu é hipócrita. Hipócrita. Tu já teve teu galardão diante a multidão. Irmãos, o nosso particular com Deus, ele é um particular entre a gente e Deus. Se você jejua, tu não tem que sair contando para todo mundo que você está jejuando. Tu não tem que falar isso na igreja. Se você ora,
bom para você, mas você não tem que berrar nos altares dizendo que ora, que isso e aquilo, aquilo outro. Parece estar querendo galardão diante do povo. A tua oração é algo particular entre você e Deus. Não é para tu ganhar galardão diante da multidão. Não podemos confundir as coisas. São palavras pesadas que o pastor Elvio está falando para vocês. Mas o teu amigo não é aquele que te faz rir com a falsidade, e sim aquele que te faz chorar com a verdade. São palavras duras, porém verdadeiras. E eu gosto de pregar salvação e não ilusão. Tem até um hino que fala, né? Pregadores de rosas, pregue o espinho também e a pura da realidade. Gente querida, eu estou finalizando essa live. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe vossas vidas. Pedir que vocês, mais uma vez, estejam compartilhando essa live, E compartilhe essa live no seu Facebook, nos seus grupos, E se você puder também fazer o favorzão de ir lá no YouTube depois e se inscrever no canal do Elvio no YouTube, vão lá e se inscreva. Eu estou disponível, quando pintar uma agenda para a gente ir pregar na tua igreja, pode ter certeza que eu não cobro para pregar a palavra. Também não sou hipócrita. Tudo aquilo que me dão, eu aceito. Até porque se eu der um presente para alguém e esse alguém não aceitar, eu vou me sentir ofendido, Então eu sou um cara que, se me derem uma agulha, eu aceito, e se me der R$1 milhão, eu aceito também. Brincadeiras à parte, mas vamos profetizar, Mas eu não peço nada para ninguém, até porque eu vivo do suor do meu rosto, E das forças que Deus tem me dado para mim trabalhar. Então, se em algum momento tocar de eu ir pregar na sua congregação, não irei cobrar. Volto a repetir. Se me der alguma coisa, eu aceito, mas eu não cobro para pregar a palavra de Deus, até porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele pregou a vida toda e não cobrou nada de ninguém, só pediu obediência, para o povo, só isso. E ainda, de quebra, deu o dom do livre-arbítrio, Então, reforçando mais uma vez, que você compartilhe essa live no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, e que você vá até o YouTube ao final dessa live e inscreva-se no canal do Elvio no YouTube, Então vamos orar, queridos. Jesus querido, apresentamos a Ti a vida dessas pessoas que nos acompanharam através dessa live. Que o Senhor venha abençoar e dar vitória para cada família, meu Pai, para cada pessoa, cada cidadão, cada pessoa que busca da Tua presença. Que o Senhor venha livrá-las de todo perigo, toda opressão do mal, toda inveja contra a vida dessas pessoas. Que o Senhor dê livramento e as abençoe. Agradeço a Ti, Pai, pelo pão de cada dia.
peço que o Senhor não permita que falte o pão nas mesas. Agradecemos a Ti, Pai querido, pelo ar que respiramos e pela nossa vida num todo. Agradecemos, pedimos proteção e sabedoria para seguir fazendo a Tua obra. Que o Senhor vá de encontro aos presídios, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, e que o Senhor põe anjos do Senhor também acampando ao lado dos moradores de rua. Proteja nosso povo, proteja essa nação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Tchau, gente. Até a próxima. Paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Fui!